minha. Eu acho que eu já estou ficando já. Meu pai já riu de mim esses dias que eu já apareceu uns cabelos brancos aqui já. Já começou a aparecer uns cabelos brancos. 2 Reis, capítulo 4. Vamos lá, meus irmãos, o tempo corre. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, 2 Reis 4, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temos para serem servos ou escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E você diz amém mais uma vez. Muito conhecido, né, meus irmãos, esse texto de nós todos. Eu cresci ouvindo diversas mensagens, aliás, a Bíblia toda, né? E quando Deus me deu desafio, vezes, eu dizia: Jesus, mas como é que faz? Eu praticamente já ouvi tantos pregadores, tantos homens inspirados pregar mensagens que eu falo, depois dessa revelação aí, o que sobrou? Né? Depois dessa mensagem aí, e aí o Senhor colocou no meu coração uma oração, né? Uma oração. Deus disse: o dia que a revelação de Deus acabar é porque Deus se tornou limitado. E aí Deus colocou um desafio: meu filho, então você peça algo novo, e eu te dou algo novo. Eu me lembro que eu fiquei parado em João 7, e eu disse: Jesus, eu já vi tudo que é mensagem em João 7. Deus disse: então ore. Eu passei um bom tempo pedindo a Deus. E eu confesso aos irmãos que faz muito tempo que eu não consegui pregar ainda João 7. O que eu quero dizer com isso? É que o poço, como diz o provérbio ditado, é fundo. E a nossa corda nunca vai alcançar esse fundo. Então, o que Deus vai nos levar aqui nesta noite, meus irmãos, é a entender que você e eu não conseguiremos receber tudo o que Deus tem para nos dar. Mas tudo o que você receber mudará a sua vida por gerações. Existem 4 níveis da bênção de Deus na vida de um homem. Jesus conseguiu chegar até 100, disse para Pedro, não foi? 100 vezes. Mas para chegar no 100, você tem que atingir 4 níveis. E ele disse: aqui na terra você só consegue 100. Mas lá no céu a matemática é outra. Ele diz: por fim, a vida eterna. Aí o apóstolo Paulo disse: nem subiu ao coração do homem. Glorificado seja. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Nem subiu. E olha que tem muita coisa aqui. Tem muita coisa revelada aqui. Eu fiquei sabendo que teve uma senhora que já leu a Bíblia mais de 60. E diz que nunca conseguiu entender tudo. Cada vez que ela lia, tinha algo a mais. Então, se tem muita coisa aqui, aí você veja a riqueza que tem aqui.
Aí o apóstolo Paulo diz: mas isso nem subiu ao teu coração ainda, o que está preparado. Eu espero que o grupo do Glória a Deus tenha chegado já. O texto que nós lemos diz, aqui nesse versículo, só no versículo 1, meus irmãos, aqui nós temos a história da humanidade, a história do ser humano. Todo o evangelho, o processo salvífico está no versículo 1. Veja, o esposo, que era o provedor, tinha 2 filhos, era um homem de Deus, um servo de Deus, temente a Deus, servia ao Senhor. E esse homem morreu, e agora veio o credor para levar os seus filhos, porque ele deixou uma dívida. Aqui é o evangelho, a história da humanidade. Adão morreu e deixou uma dívida. E agora vem o credor. Quem é o credor? Satanás. Ele vem cobrar essa dívida. E para quê? Para levar os filhos, os descendentes de Adão, como escravos. Veja, é o evangelho. A história da humanidade está tudo aqui. Mas essa mulher, ela viu algo além da natureza. Ela viu uma porta de escape. Porque o nosso Deus, Ele sempre deixa uma porta de escape. Há uma oração que você e eu não existe homem na terra que possa fazer essa oração. Só Jesus fez essa oração. Quando Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você e eu nunca poderemos fazer uma oração dessa, porque é impossível Deus desamparar. Deus nunca virou as costas para nenhum homem, nenhum ser humano. Ele não experimentou isso. E aqui a mulher viu a porta de escape. O que ela fez? Ela clamou ao homem de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que muitos não entendem, têm o nome de que serve a Deus, mas nos momentos difíceis da vida se esquecem a quem serve. E essa mulher nos deixa uma lição, nos deixa um exemplo. Ela traz uma mensagem de Deus das mais poderosas que eu já vi na vida. Ela vai clamar. A igreja tem se esquecido do poder do clamor. E hoje Deus nos conclama a nos lembrarmos o poder do clamor. Se tem um povo que pode mover, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Se tem um povo que pode mover os céus, é o povo de Deus. Não, eu acho que você não entendeu bem. Mover literalmente os céus. Fazer Deus agir. O que fará Deus nos responder, irmãos, não são as redes sociais. Deus, tem muita gente, irmão, que acha que está postando lá e Deus está sabendo. Mas tem coisa que você posta e Deus não sabe.
Está escrito isso. Fulano sabe o problema que eu estou passando, a dificuldade que eu estou enfrentando, mas Deus não está sabendo. Porque só existe uma forma de Deus saber das nossas causas. O apóstolo Paulo disse: pela oração e súplica. Será que você não está falando com a pessoa errada? Glorificado seja. Deus não vai te atender porque você fez carinha de dó, carinha de pena. Deus não tem pena de você. Deus não vai responder você porque você está com carinha de choro. Não. Deus vai responder você porque você ora. O céu vai se mover porque você está orando. Nós não somos um povo coitado. Eu fico às vezes bravo, irmão, com as pessoas. Às vezes tem uns crentes que pensam que foi salvo por Jesus para ficar se lamentando o tempo todo, chorando o tempo todo. Você, irmão, foi salvo. Vou mexer com alguém aqui. Macho para ser macho. E mulher para ser fêmea. Entende o que eu digo? Para arregaçar a manga e dizer: eu vou para cima dessa peleja, porque maior é o que está comigo. Evas. Os reinos vão se mover. A terra vai se mover. Os mares vão se levantar, irmãos. A dificuldade vai bater, mas Ele vai levantar a sua voz quando a igreja aprender a clamar novamente. Sua casa precisa ter cheiro de clamor. Menos reclamação, crente. Menos reclamação e mais clamor. Coloque clamor lá. Pare de dizer que as coisas não estão andando e comece a clamar. Quando a sua família, os teus filhos, as tuas filhas verem você de joelhos, a coisa vai mudar lá. Quantas pessoas dizendo: a minha casa parece um inferno, então transforme ela em céu hoje. Não aceite menos do que o céu lá. Quantos estão comigo nessa palavra? Nós não estamos brincando de ser crente, irmão. Não estamos brincando de servir a Deus. Nós servimos a um Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve e responde. Ela clamou. O poder de um clamor é muito grande. Aleluia. Você está entendendo? Não tem idade para clamar. Porque se eu disser para você que eu gosto, eu não gosto de falar. Mas Deus não se cansa de falar. Se você não se cansar de ouvir, Deus não se cansará de falar. Você está entendendo? Clamar. Ela clamou ao homem de Deus. Veja. Ela disse: o credor vem. A dívida já foi. A dívida precisa ser paga. Todos nós temos uma dívida a pagar. E aí o homem de Deus disse: declara-me o que você tem. Veja, aqui é um reflexo espiritual, porque ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser
uma botija de azeite. Veja, aqui nós estamos falando da lei, do período que nós conhecemos como o período da lei. Veja que o azeite nunca parou. Sempre houve um pouquinho, mas houve. E com um pouquinho de azeite, coisas extraordinárias aconteceram. Com um pouquinho de azeite, o mar se abriu. Com um pouquinho de azeite, o gigante caiu com uma pedra. Com um pouquinho de azeite, não choveu. Com um pouquinho de azeite, homens poderosos se levantaram. Um pouquinho só. Por que um pouquinho? Porque antigamente só dava para ter um pouquinho. Sabia disso? Irmãos, quando eu leio o Primeiro Testamento, que a gente conhece como Antigo Testamento, veja, quantas curiosidades, veja. Às vezes a gente despreza as coisas pequenas, mas olha, Deus disse, vai chegar um dia que eu vou escrever a minha lei, a lei de Deus é eterna. Jesus nunca quebrou a lei, ele nunca desfez da lei. A Bíblia diz que ele veio para completá-la. Ele não veio para destruí-la, porque havia na lei, Deus é tão sábio que ele deixou lá uma lacuna, uma peça faltando. Ninguém conseguiu colocar aquela peça. Mas essa lei, veja, olha o poder que ela veio. Deus, quando desceu lá no Monte Sinai, irmão, aquilo era assustador, mas ao mesmo tempo era fantástico. Quem não queria ter aquela visão? Deus desceu lá com seus anjos para entregar a sua palavra, a sua imutável palavra. Mas algo incrível aconteceu. Isso, eu estou dizendo aos irmãos, um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Veja, com esse pouquinho de azeite, olha o que Deus conseguiu fazer. Tudo tremeu. Mas a lei de Deus, que era a coisa mais sagrada, segundo os judeus, diz que Deus criou 3 coisas. E uma das primeiras coisas que foram criadas antes do haja tudo aqui, foi a sua lei. Que lei é essa? A lei que iria reger toda a criação. Mas essa lei, ele não queria que ela ficasse fora do homem. Ela queria dentro do homem. Só que com todo aquele barulho que Deus fez, Deus não conseguiu escrever, não dava para escrever no coração. O coração do homem estava tão petrificado que Deus achou que a pedra era mais maleável do que o coração. Consegue entender isso? Ele escreveu 2 vezes na pedra. O que é pedra, irmão? 2 vezes a pedra recebeu a palavra. Olha. Aleluia. Você está recebendo? 2 vezes a pedra recebeu a palavra. Com um pouquinho de azeite, olha. Aleluia. Ou seja, era a pedra, a rocha, era mais fácil de escrever do que o coração. Isso com um pouquinho de azeite. Pois bem, com esse pouquinho de azeite, simbolizado na pomba de Noé, o Espírito Santo, ele não ficava. Então, o período que ele descia era rápido, só dava para encher o vaso um pouquinho.
E um pouquinho nós temos essa riqueza que está em nossas mãos agora. Nós temos todo o Antigo Testamento, e eu vou além. Só com o Antigo Testamento, se não tivéssemos hoje o Novo, as cartas paulinas, a espinha dorsal da igreja, se nós não tivéssemos o Novo Testamento, só com o Antigo Testamento a gente falava de Jesus tranquilamente. Porque Jesus diz, quem lê os profetas, quem lê Moisés, lê a meu respeito. Jesus falou com os discípulos de Emaús, usando apenas o Antigo Testamento, ou seja, só com o Antigo Testamento é Cristo ali. Então veja que com um pouquinho de azeite nós somos ricos e fomos enriquecidos. Só que Deus não estava satisfeito com isso. O que Ele queria? Ele queria encher. Ah, irmão. Você está dormindo ou está acordado? Ele queria mais, irmão, porque Deus sempre quer mais. Está entendendo? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua família, para o seu futuro? Eu vou te dar uma notícia que talvez você não saiba. O teu Deus quer mais do que você. Você está pronto? Você quer a salvação de alguém? Você quer a libertação de alguém? Deus quer mais do que você. Você quer uma porta? Deus quer mais do que você. O que você quer? O que você quer? Deus quer mais. Mas para isso, olha o que a mulher faz. Ela usa aquilo que nós precisamos usar mais. A sua serva só tem uma botija. Aí ele diz, então você vai e pegue vasos emprestados. Não poucos, pegue muitos. O evangelho que nós vivemos é o evangelho da confiança. É o evangelho da fé. Eu gosto sempre de traduzir as expressões. O que é fé? Fé é confiar. É confiança. Sem não convivemos. A confiança é a base de qualquer relação humana. E aí o profeta diz, você confia na palavra? Você confia na palavra? Você confia na palavra? Deus está falando com você. Você não queria que ele falasse? Ele está falando. Você confia na palavra? Você confia na palavra? Está cansado de falar? Diga mais. Você confia na palavra? Você só vai agir se confiar. E aí ela, tudo bem, o que o senhor está dizendo? Vai lá e pegue não poucos, pegue muitos. Lembra de uma vez o que aconteceu com o rei, que foi à guerra, e todo o exército estava morrendo de sede no deserto? Quem foi? Quem me ajuda? Senaqueribe? Foi? Josafá? Um desses. E aí o profeta disse, Deus disse, manda eles cavar. Cave. Cavar, porque não vai descer uma gota d'água. Você crê nisso, irmão? Não vai descer uma gota d'água, mas esse poço vai se encher. Você crê nisso? Deus está mexendo com fé aqui, irmão. Você tem que crer, irmão. Você foi chamado para crer. Você foi chamado para acreditar. Você crê? Você acredita mesmo? Porque é coisa de doido, irmão. É coisa de maluco. Crer em Deus é coisa de doido. Não é coisa de gente normal. Está entendendo, crente? Não é coisa de gente normal. Vai lá no metrô de São Paulo às 6 horas da manhã e diga, alguém me tocou. O que vai acontecer? Diga lá. Diga lá, alguém me tocou. Mas você acredita no que Jesus disse? Jesus foi dizer, alguém me tocou. Aí alguém diz assim, mas mestre, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor pergunta, alguém me tocou? E Jesus, alguém me tocou. Aí eu pergunto para você, você acredita nessas coisas? Você acredita que sai virtude da roupa? Então você não é normal.
Bem-vindo ao clube, você é crente. Eu vou aí, eu só presto para crer, irmão. Só presto para crer, não sirvo para mais nada. E aí a mulher juntou os vasos. Haja de acordo com a fé. Porque se ela não cresce na palavra do homem de Deus, ela teria pego poucos vasos. E ela pegou vasos assim e pegou vasos assim. Que coisa incrível. Ela pegou vasos um pouco menores, mas ela pegou vasos maiores também. Agora, o mais incrível, isso é coisa de gente anormal. O vaso que ela tinha na mão era uma botija, irmãos, que tinha um pouco de azeite. E ela começou a deitar azeite no vaso pequeno. Aí é fácil. Encher vaso pequeno é fácil, não é não, irmão? Por isso que é bom ser pequeno, né, pastor? Encher vaso pequeno é nada. E tinha não, em São Mateus, tinha um irmão que eu acho que ele está lá até hoje. Não tinha culto que aquele irmão, ele era desses cultos que só tem aquele crente que você sabe que é ele ali. É ele ali. Aí tinha uma amiga, uma vez ela falou assim, fala pro teu amigo aí, que não precisa de tudo isso, não. Até o dia que Deus teve que me ensinar que precisa sim, irmão. Precisa sim, irmão. Deus não é surdo, mas Ele gosta sim, irmão. Não se incomode com esses crentes que dão glória a Deus, alto, que são mais... Você não sabe o milagre da botija dele. Você não sabe o tanto de azeite que ele recebeu. Você não sabe o que Deus fez na vida dele, você não sabe. Você não sabe. Eu tenho que parar. Irmão, você tem que crer muito, tem que ser muito crente, irmão. Imagine um copo desse aqui encher um negócio desse aqui. Tá entendendo? Um copo desse aqui encher um negócio daquele ali. Você acredita nisso? Vai falar isso lá no metrô, vai. Você acredita nisso, irmão? Pois bem. Então sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Vai clamar. Para de reclamar e vai clamar. Porque aquele pouquinho que você está vendo, você está dizendo, Jesus, ele parou de beber, ele só ficou uma semana sem beber. É um copinho, irmão. É um copinho, ele ficou uma semana bom. Uma semana sem dar problema, é um copo. Continue orando, porque Deus vai encher aquilo lá. Coma devagar. Eu preciso parar, meu pastor. Crente, eu vou repetir uma vez. O pastor já ouviu isso, eu vou ter que dizer mais uma vez. Eu estava tão chateado. Meu pai, ele diz assim. Ele dizia, né? O dia que eu não orar alto, eu não orei. Tem mais alguém assim aqui? Levanta a mão aí, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Tem? Alguns, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 12 anos de idade. Mas eu nunca tive esse hábito. Para falar em línguas, eu também não tinha o hábito, só quando Deus me tomava mesmo, aí eu não tinha vergonha de nada, medo de nada, não tinha nada. Mas até então, eu era... Quando foi depois de adulto já, eu ficava incomodado com a oração do meu pai. Porque meu pai, irmãos, é daqueles que quando dobra o joelho para orar, ele ora. E ele ora alto mesmo. E eu me incomodava com aquilo, irmão. Me incomodava. Até o dia, aleluia, que Deus resolveu me quebrar. Deus resolveu me explicar o que é Jeremias 33:3.
Eu não desejo que você aprenda dessa forma, não. Mas se você não entender o que Deus está falando com você hoje, eu temo que você vai um dia aprender na prática. E não é sábio quem aprende na prática, porque a Bíblia diz assim, que o açoite é para a costa do tolo, sabia? Apanhar é para quem é tolo. Quem gosta de apanhar é porque é tolo. E aí, eu vou te ensinar então. Deus entrou num tratamento, irmão, que fechou tudo. A ponto, não ria não. Eu dei o meu currículo para um amigo, e ele chegou para mim e disse assim, o chefe não quer te pegar porque você tem muito estudo. E não abria porta nenhuma, irmão. Não abria mesmo. Não abria mesmo. Aí eu fui para a igreja. Eu ia para a igreja todo dia de manhãzinha. Tinha uma irmã, o esposo dela faleceu recentemente. Pastor Pedro Belmiro. Que ela ia para a igreja todo dia de manhã. Também tinha uma outra irmã que também dorme no Senhor. Irmã Lourdes. Ela ia todo dia de manhãzinha, fim de semana. Eu ia para a igreja e ela me via lá, me encontrava lá. Porque era uma das crentes. Sabe aquelas crentes de cabelo branco? Irmã tão criticada, do coque e tal, mas era uma das primeiras a ir para a igreja, a estar lá. E ela me via lá. E eu comecei a orar a Deus, e eu comecei a orar do meu jeito. Jesus, 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 me ajuda, Jesus, Jesus. Sabe quando o Espírito Santo diz, eu não estou te ouvindo? Clama mais alto. E eu estava sozinho, mas com vergonha ainda. E eu, Jesus, Jesus, e a dor, e é problema, e Jesus. Até que o Espírito Santo um dia veio e disse, você lembra do seu pai? Você lembra do seu pai? Clama mais alto. Vai mais. Jesus. E aí foi aumentando, irmão, sabe? Sabe o cego Bartimeu? Está entendendo? Hoje eu entendo o cego Bartimeu. E eu e Deus, e ele, mais alto, meu filho, mais alto. Reclama do teu pai agora. Reclama do teu pai, irmão. Quando a coisa apertou, irmão, não tinha ninguém. Era eu e ele, irmão. Era eu e ele. Está entendendo, crente? Não reclame de quem clama alto, não. Não fale de quem clama alto. Se fosse você, eu me juntava a ele. Eu dava a mão a ele e clamava com ele. Obrigado, meu pastor. Aleluia, aleluia. Deixa eu ouvir a sua voz de adorador, a sua voz de súplica, talvez. 1 minuto para você, levanta a sua mão, solta a sua voz. Se não conseguir dizer misericórdia, diga ai, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouve, Senhor, a voz do que clama. Ouve a voz do que pede socorro. Atende a súplica do necessitado, porque Tu és o Deus da benevolência. Oh, socorre-o segundo a multidão das Tuas misericórdias, como fizeste com Bartimeu. Faz hoje com a Tua igreja, Senhor, em Suzano, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, meu irmão, essa noite muito crente vai levantar de madrugada para clamar, vai. Oh, aleluia. O Senhor acendeu o pavio que fumega hoje aqui. Aleluia. O Senhor está soprando. Onde tem fumaça, Ele vai acender, vai acender. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Não se assuste não, minha irmã, se você se levantar com o grito do teu marido na madrugada, viu? Aleluia. E assim também, ah, meu irmão, se a tua esposa gritar ao pé da cama, é porque ela está clamando. Clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Se você crê nisso, diga amém. Então diga comigo assim, como quem quer fazer mesmo. Diga: Senhor. Não, assim está fraco. Diga: Senhor, eu vou clamar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar neste momento os nossos diáconos e os nossos cooperadores que vão receber a contribuição missionária.